Muito bom. Com muita alegria nesta manhã maravilhosa. Que prazer poder rever, abraçar meu amigo querido, meu mestre, pastor Edinaldo Carvalho. Como sempre, bem-vindo, mestre. Bom dia. Bom dia, Eliel do Carmo, meu querido amigo, pastor abençoado, não é? O nosso reitor aqui desta faculdade no ar. E é bom também rever o pastor Paulo Afonso, generoso, o bispo Davi Galberto. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, Eliel, a equipe. E um beijo da minha Glorinha que está aqui me olhando, coisa com os olhos boa. Fitos. Bom rever. E orando pelo debate, Amém. Não é? E saudando a todos com a gloriosa paz de Jesus. Olha, o tema não poderia ser mais oportuno, uma vez que o mundo científico, já não é de hoje, né, alerta sobre o tal do fim do mundo. Nesse aspecto, eles estão equivocados. Não haverá um fim do mundo. O fim do mundo é para depois do 7º milênio. E hoje nós só vivemos até o 6º milênio. O tempo atual conta 6.000 anos, de Adão até os dias de hoje. Cristo ainda não voltou. Cristo ainda não reinou. É mister que haja o reino de Cristo na terra durante os 1000 anos. Infelizmente, a igreja está longe dessa doutrina, desse estudo que se refere ao milênio, o que era muito comum no início da igreja, lá nos primeiros séculos. Os pais da igreja, não é? Barnabé, Lactância, Papias, Crisóstomo, esses homens ensinavam a respeito dos 1000 anos do reinado de Cristo na terra. Então, o fim do mundo não será agora. Do ponto de vista da expectativa dos cientistas, e o bispo, o pastor já disseram quando surgiu essa ideia, em 1947, entre esses cientistas tinha o ilustre, o que elaborou a bomba atômica, o Einstein. E eles juntaram peças científicas e projetaram um fim do mundo por causa da Guerra Fria. Porque logo depois da Segunda Guerra Mundial se estabeleceu aquela expectativa, né, da OTAN com o Pacto de Varsóvia, os Estados Unidos liderando a OTAN, a Rússia liderando o Pacto de Varsóvia e um ameaçando o outro com bombas nucleares. A precedência disso foram as 2 bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Só em Nagasaki morreram 40.000 pessoas instantaneamente. Então, os cientistas puderam ver o potencial de uma bomba de fissão atômica. E, claro, a ciência evoluiu. Hoje temos as bombas de nêutrons, que são mais poderosas ainda. Temos as bombas de fusão atômica. Ao invés de quebrar o núcleo do átomo, ele funde 2 núcleos e gera uma energia inimaginável. E os países, vários aí, pelo menos 2 dúzias de países, já detêm essa tecnologia e detêm esses armamentos. O próximo país a deter essa tecnologia será o Irã, que é arqui-inimigo de Israel. Porque, nesse contexto todo, o alvo é Israel, é sempre Israel. As profecias falam disso. No entanto, vejamos, hoje as nações já andam em conflitos econômicos, os blocos se definindo muito claramente no que diz respeito aos que defendem o globalismo, a nova ordem mundial, a nova religião geral. Quer dizer, o cenário, o contexto antropológico, sociológico, né, religioso, tecnológico, já está pronto para o grande drama pelo qual passará a humanidade na Terra. Só que os cientistas não entendem uma coisa. Eles estão equivocados porque eles não conhecem as Escrituras. Nós conhecemos pela misericórdia de Deus e do Espírito Santo, não é? Então, eles, por exemplo, dizem que o mundo vai acabar pela instrumentalidade da ação do homem exclusivamente. E não é isso. Quando vier o juízo final, daqui a 1000 anos, essa ação vai ser estritamente por conta do Deus Criador. Nessa avaliação dos cientistas, do juízo do relógio do Apocalipse, eles não colocam a questão de Deus. Eles dizem que, em função
do modelo de desenvolvimento humano, vai haver o aquecimento global e muitas tragédias climatológicas, geológicas. Eles dizem que, pelo fato das nações já estarem armadas com bombas poderosíssimas, vai haver uma catástrofe nuclear. Nesse aspecto, eles estão com razão. Só que isso não vai ser o suficiente para acabar o mundo. A guerra será muito rápida, não poderá ser muito longa. Jesus falou isso: se esses dias não fossem abreviados, ninguém escaparia. Agora, o mundo está cego, o mundo não entende. Os cientistas têm mais poder do que a igreja de dizer que está vindo juízos por aí. Porque a maioria do mundo é ateia, né? São ateus, não creem na palavra de Deus. Então, quando os cientistas falam, eles ficam em alerta. Mas quando a igreja prega, entra por um ouvido, sai por outro. Quero deixar nessa minha primeira fala um texto, se for possível, muito significativo, que está lá em Isaías, no capítulo 52, que diz assim: eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime, falando de Jesus. Aí depois fala a respeito de como Jesus vai passar, e vai passar a ser uma figura maltratada. E no início do capítulo 53, ele fala assim: quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço forte do Senhor? Os cientistas não entendem o braço forte do Senhor. Os cientistas não sabem, não compreendem que quem está no controle do início e do fim é Ele, que é o alfa e o ômega. Então, essas circunstâncias mundiais, e os pastores colocaram bem colocado, já está tudo pronto. Há um conflito entre as nações, um material bélico potentíssimo para destruir o planeta 100 vezes, não é? Os conflitos ideológicos e religiosos, a tecnologia 5G e 6G. A 6G será um instrumento da marca da besta. Eu não tenho dúvida que o anticristo, para reinar esse finalzinho de tempo, já está na Terra. Então, na verdade, esse cenário para a grande tribulação é real e vai acontecer. Eu faço um cálculo de que pelo menos 4 bilhões de pessoas irão perecer. Mas não é o fim do mundo. Isso aí tem que acontecer como um período intermediário para a volta de Jesus, para ele restaurar todas as coisas e reinar o período milenar de 1000 anos, que é ainda o 7º período da economia divina sobre a terra. Bom, pastor Edinaldo, o senhor falou aí, está tudo já montado, a Síria vai receber agora, né, o próximo país a receber aí essa potência toda, o Irã, perdão, a Síria é onde teve terremoto, o Irã vai receber aí, porque o foco de tudo isso, toda essa orquestração, o foco maior é Israel, sim, que é o relógio. Sim. Já que estamos falando de relógio, então Israel é o relógio. E está tudo caminhando para isso. Sim. Eu queria que o senhor falasse aqui de Gog e Magog, o senhor sempre fala sobre essa questão, e está de fato, as coisas vão acontecendo, assim, os fatos vão acontecendo, porque a Bíblia tem que se cumprir também, que é a palavra de Deus. Importante a gente trazer também essa parte, hein, pastor Edinaldo? Querido Eliel, o anticristo vai agir em meio à guerra. Por isso que no Apocalipse capítulo 6, a simbologia mostra que ele aparece num cavalo branco, simbolizando a paz. Ele vai ser o homem enaltecido por todas as nações, por isso que ele vai ser aclamado pelas nações. Pasmem, mas é a democracia que vai eleger o anticristo. E você vê como a democracia ela é defeituosa nos dias de hoje, que toda a tirania que se aplaca sobre as nações, inclusive sobre o nosso país, é em nome da democracia. Qualquer arbitrariedade hoje na política enaltecem a democracia. É crime contra a democracia. E é exatamente essa democracia anacrônica que vai levantar este homem, que vai trazer paz à terra. Só que, como Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, é uma paz armada, é uma paz imposta, é uma paz debaixo das armas, da tirania e de um sistema comunista global que já está sendo preparado pela Agenda 2030, cuja ONU é o principal articulador da grande nova ordem mundial. Muito bem. Então, quando isso acontecer e o anticristo estiver reinando,
Israel anseia por paz. Israel foi uma nação que já peregrinou pela terra durante 2000 anos. Passou por um cativeiro babilônico, por um cativeiro egípcio, por cativeiro nos dias de reis, em várias nações. Israel hoje, milagrosamente, está em sua própria terra, um país rico, próspero, tecnológico. Então, ele não quer guerra, ele quer paz, ele é Shalom. Por isso que o nome da capital de Israel é Yerushalom, é Jerusalém. Então, Israel vai querer paz a todo custo. E o profeta Daniel, há 2.700 anos, aproximadamente, já vaticinou, já profetizou de que Israel fará paz com este príncipe que há de vir, que é um príncipe do povo que destruiu a cidade santa, que são os romanos. Isso quer dizer que o anticristo sairá da grande Europa, que é exatamente o Império Romano da Antiguidade. Ele pode ser judeu, mas é um europeu. E esse homem vai encantar o mundo com a proposta de paz, e Israel fará paz com esse homem. Só que, num determinado momento, como o pastor Generoso falou, ele vai romper esta paz nos últimos 1.260 dias. Porque esse homem vai se sentir tão ensoberbado de si mesmo, agindo na eficácia de Satanás, articulando para que o terceiro templo seja construído, que ele fala assim: pare as ofertas de manjar, parem os sacrifícios diários da manhã e da tarde. Agora eu vou me assentar naquele trono ali, que é o trono de Davi, que só pode ter um ocupante, que é Cristo. Quando Israel vê isso, rompe a aliança. Aí esse homem começa a regimentar, olha só que coisa interessante, o grande exército mundial que a Agenda 2030 já está prevendo, para se reunir em Asdralon, ali no sopé do Monte Carmelo. Quem esteve em Israel já sabe disso que eu estou falando, uma área muito grande, vazia. Ali irão reunir tropas de todas as nações. O Brasil vai mandar soldados lá para descer contra Israel. Isso está previsto em Zacarias, capítulo 13. Então, esse conflito geopolítico já está totalmente estabelecido. Por exemplo, o Armagedon, que vai decorrer disso, não é Gog e Magog. Gog e Magog tem as nações elencadas, definidas. Pérsia, que é o Irã. Até 1935, o Irã se chamava Pérsia. A Casa de Togarma, que é a Turquia, que hoje tem um simulacro de paz com Israel, mas isso será rompido. Gomer, possivelmente a França. Kuchiput, alguns países africanos de origem islâmica. Essas nações irão se juntar para saquear Israel. Descerão pelo norte, nas montanhas da Judéia. Nessa guerra de Gog e Magog, Israel não vai nem lutar, porque o próprio Deus disse que vai mandar saraivas de fogo sobre as montanhas da Judéia e vai promover uma sepultura para Gog nas montanhas da Judéia. Nesse ato de conflito surge uma grande liderança. A Rússia cai, esses países poderosos caem, o Irã quebra as suas pernas, aí surge esse homem dizendo que ele que estará trazendo a paz. E aí começa todo um momento breve, a reconstrução do terceiro templo, e aí nessa paz é que Israel faz aliança com este personagem. Não é? Enquanto isso, o falso profeta que vem de Roma está estruturando a adoração de toda a terra ao anticristo. Aí é que vem a marca da besta. A marca da besta não é apenas uma marca tecnológica. A pessoa, para ter uma marca, ela tem que adorar o anticristo. E não vai poder esconder isso, porque a tecnologia de hoje ela é tão violenta, tão atualizada, tão extraordinária, que cada ser humano vai ser um receptor da tecnologia 6G. Se as antenas da 4G, da 5G estão nos morros, nos montes, a antena da 6G será o corpo humano, estará em todo mundo. Não é? Quer dizer, está tudo pronto, essa tecnologia não é utópica, não é ficção científica.
Chomsky, né? Sim. Já está com essa ideia de implantação do chip. Autolink, exatamente. Não é o chip, será no grego é charagma. Tem que ser marca visível. Porque aquele adora ele. Porque no Apocalipse 13 diz que o falso profeta, que é a besta que vem da terra, fará com que a besta que vem do mar, que é o anticristo, seja adorada por todos aqueles que recebam a marca. Só que o pastor Generoso já disse, a Bíblia ela não é pré-milenista, ela não é pré-tribulacionista, a Bíblia é Bíblia. A interpretação bíblica não é de particular elucidação. Você não encontra na Bíblia a perspectiva de que a igreja vai passar pela tribulação. O Apocalipse capítulo 3, versos 10, diz que essa tribulação que vai vir no mundo é para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu não preciso ser mais experimentado em nada. Eu já nem sou dessa terra. Paulo diz que eu já sou cidadão vinculado a ele, celestial. Vai experimentar para fazer a repescagem do período do tempo da grande tribulação. Porque no período do tempo da grande tribulação vai haver salvação. Está lá no capítulo 7 de Apocalipse e está lá no capítulo 20 de Apocalipse. Agora, como também os pastores falaram, essa ausência e você também falou, Eliel, essa ausência do estudo da escatologia nas igrejas. É porque a cátedra venenosa, ou seja, os seminários teológicos, não estudam tecnologia. O que estudam lá são teologias liberais. E o liberalismo teológico não acredita no arrebatamento. O liberalismo teológico diz que a Bíblia tem que ser ressignificada, que a palavra de Deus não é elástica para alcançar todo o tempo, diminuindo, inclusive, a excelência do nosso Criador. Jesus! E são colegas nossos, pastores, que trazem da cátedra, das universidades teológicas, esse veneno liberal para não alimentar as ovelhas. E as ovelhas é como se fosse aquele navio sem rumo, caminhando atrás de falsos profetas, de pessoas que querem governar a igreja por seus bel prazer e interesse. Outra coisa, nós não temos que estudar o Apocalipse, nós temos que estudar as apocalípticas. Eu tenho um texto aqui do Apocalipse de Isaías. O Apocalipse de João é semelhante ao Apocalipse de Isaías, capítulo 24. Se os cientistas não sabem como vai acontecer essa catástrofe, nós sabemos, com toda humildade. Eles não sabem porque querem trabalhar os seus cérebros. Nós sabemos porque nos ajoelhamos aos pés da cruz e pedimos que o Espírito Santo venha nos mostrar isso. Por exemplo, o Apocalipse de Isaías diz que a terra vai ser devastada, cambaleará como um bêbado, balanceará como rede de dormir, será de todo devastada. Os cientistas sabem, por outro lado, que as 10 placas tectônicas irão se movimentar num grande terremoto global. Os astrônomos modernos dizem que o meteoro cadente irá certamente se chocar com a Terra. O Apocalipse capítulo 8, versos 10, chama esse meteoro de absinto. E todos esses desastres que a ciência está apontando, eu sei de cada um, porque o Espírito Santo me mostrou nas Escrituras. E aqui no versículo 10, de 6, de capítulo 24, verso 6, diz que poucos homens restarão na terra. O grande holocausto da humanidade já está pronto, o seu cenário. Pelo menos 4 bilhões de pessoas irão perecer. O Senhor irá enxugar a terra. Só não será maior do que o dilúvio, mas poucos homens restarão na terra. Está tudo nas Escrituras. Não é só se debruçar e pedir misericórdia ao Espírito Santo. Muito. Bom, foi falado aqui sobre essa dificuldade de entendimento, né? 1 hora aqui, a gente ficaria hoje aqui até 3 horas só para o primeiro ponto aqui. Mas você pode ter seminário na sua igreja. Você imagina um seminário na sua igreja falando sobre isso, falando sobre esse assunto. Seminário de dias. Imagina 3 dias disso, falando sobre isso. Toda a base. Aqui está um mestre que faz isso. E faz com autoridade, porque estuda. Tem um livro chamado Escatom. Eu passo, olho, pego lá, vou ler sempre um capítulo lá para poder me inteirar, porque
Deus deu assim uma capacidade maravilhosa, e o Espírito Santo de Deus no discernimento de todos esses fatos ao pastor Edinaldo Carvalho. Você pode ter esse seminário na sua igreja. Você que é pastor, está ouvindo aí, tem dificuldade de entendimento, precisa estar aqui. Meu pastor querido, qual o contato? Vamos lá, já deixa logo o contato aí pra gente, para quem vai ligar, para quem vai poder falar. Como é que é, meu pastor? Meus queridos irmãos, nobres pastores, agora começamos, eu e Glorinha, a visitar as igrejas novamente. Ando devagarzinho, com alguma dificuldade, preciso de uma cadeirinha para poder pregar, já não consigo ficar em pé muito tempo, porque a Covid arrebentou minhas pernas, né? Mas se me der o microfone, a cadeirinha, o Espírito Santo vai nos ajudar a entender as Escrituras. Então eu e Glorinha estamos à disposição para ir na sua igreja, para fazer trabalhos de dia inteiro, começa às 9 até às 19. Olha que coisa para boa. pro almoço, toma um cafezinho, né? E a gente usa o data show e a gente começa do AIEU da escatologia, segundo as Escrituras, diante do temor de Deus, né? E a igreja fica impactada, Israel, não pelos meus méritos, que não são nenhum, mas pela ação do Espírito Santo. Ontem mesmo estivemos na Igreja Batista diante do trono, ali em São Pedro da Aldeia. Ministramos à noite de domingo, à tarde e noite de sábado e domingo de manhã. Olha aí. Não é? As pessoas ficam impactadas porque é fora da caixa. Deus me ajudou a sair da caixa teológica, daquele quadradinho, né? E mostrando as coisas que estão. Eu tenho uma formação universitária na área de história e sou um pesquisador nato. Eu gosto de pesquisar. Não sou especialista em nada, não sou essas coisas que andam dizendo a meu respeito. Sou apenas um faminto das Escrituras. É isso que me torna vivo hoje. Eu estou quebradinho, fico no sofá cheio de dores, mas quando estou no púlpito... É a sua vida, seu chamado. Jesus, né? Me renove. Coisa boa. Obrigado, Rilhão, pela oportunidade, tá? Maravilha. E... Aqui, eu sei que aí tem uma cadeira e tem um microfone na sua igreja aí. Pronto, já só isso, já tá bom, já tá ótimo. Contato esse aqui, olha, código de área 21, Rio, Brasil e Mundo, se quiser. Contato aqui, ó, código de área 21 é o 969145599. Vou repetir, código de área 21 969145599, um seminário aí escatológico na sua igreja, com quem de fato conhece isso tudo aqui. Por isso que tem autoridade para falar, porque estuda, né? Se debruça sobre isso aqui, né? Investe tempo.